Olha que coisa, o pessoal apelou para o velho truque de trazer pandemia, de falar de pandemia também agora, meu amigo. Olha só, São Paulo investiga caso suspeito de ebola, e depois surgiu no Rio também, 2 casos suspeitos de ebola no Brasil. Vamos falar de ebola, vamos parar de falar do Comando Vermelho, do PCC, não sei o que lá. Eu vou explicar para vocês qual que é o diagnóstico desses pacientes aqui. O diagnóstico é o seguinte: a esquerda e a mainstream media, a mídia tradicional socialista brasileira, começou a falar de não, porque classificar o PCC como terrorista vai fazer mal para a economia, não sei o que lá. Aí eles perceberam que para a população estava soando como eles defendendo organização terrorista aqui no Brasil, defendendo o PCC, defendendo o Comando Vermelho. Aí, caramba, temos que mudar, temos que distrair todo mundo, parar de falar disso, vamos parar de falar de Comando Vermelho e PCC, coisa e tal. Arruma alguma coisa, o que nós vamos falar? Vamos falar de ebola, porque vocês sabem que está tendo um surto de ebola no Congo, né, na África. Infelizmente, eu fiz um vídeo sobre isso já há alguns dias atrás, muito trágico isso. Ebola é uma doença muito mortal e, de forma curiosa, justamente por ela ser tão mortal assim, ela acaba não gerando grandes epidemias, grandes pandemias, porque as pessoas morrem rápido demais, né? Não deixa de ser uma tragédia. Então, vamos falar de ebola, caça os casos de ebola aí pra nós falar, vamos arrumar aqui. Aí já falaram aqui, olha só. Um tem meningite, o outro é malária. Mas ainda estão investigando, temos que investigar com muita calma. Para de falar do Comando Vermelho e do PCC, não pode falar mais. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por venezuelano do Brasil, Aline Alexandre de Moraes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal adora usar esses casos de... É isso e OVNI, isso e disco voador. Daqui a pouco aparece um disco voador aqui no Brasil, você vai ver. A imprensa adora usar esses casos de disco voador e OVNI, doença e coisa e tal para distrair a atenção da galera. É incrível, o pessoal tem sempre, é sempre o mesmo modus operandi. Aqui nos Estados Unidos também estavam falando muito dessa crise do ebola lá na África, né, que realmente foi uma crise triste, tá? Mas como eu falei, né, o ebola, justamente por ser uma doença que mata muito, né, ou seja, você fica ruim rápido e morre rapidamente, não dá tempo de você transmitir essa doença para muita gente, não é como a Covid, que em princípio a pessoa pegava a Covid e ficava normal durante muitos dias, né, sem ter nada e coisa e tal. Então, assim, não era... realmente gerou uma pandemia, né, espalhou no mundo inteiro, né? É o caso clássico desse tipo de vírus, né? E a ebola não é assim. A ebola já teve várias epidemias de ebola, mas tipicamente quando tem uma epidemia de ebola ali na África, é naquele vilarejo, naquela região ali, naquela coisa ali. Não estou dizendo que não seja uma tragédia, é uma tragédia enorme. Para as pessoas lá, muito triste, né? Eu falei já o vídeo sobre isso que eu fiz aqui. Aqui, ó, 4 dias atrás eu fiz esse vídeo aqui, ó. Surto de ebola no Congo pode tornar uma nova tragédia e coisa e tal. E daí eu falei sobre esse caso do ebola. Aqui nos Estados Unidos está se comentando muito sobre esse caso do ebola. Mas, de novo, o ebola raramente sai ali da região em torno ali, né? Infelizmente morre muita gente, teve vários casos, inclusive de médicos brasileiros voluntários que estavam lá no atendimento, que pegaram a doença e morreram, né? Infelizmente é uma doença realmente muito mortal, tá? Daí a preocupação, quando você fala que tem o ebola em São Paulo, né? Assim, veja, não vai virar uma pandemia, não vai sair espalhando para todo quanto é lugar, mas as pessoas que estiverem envolvidas com aquela pessoa pode de fato causar muita morte, pode causar muita destruição ali, né? Principalmente o pessoal de saúde que lida com os doentes, né? Então, São Paulo está investigando esse caso de ebola, diz o Secretaria de Saúde. Aqui o caso de um suspeito de ebola registrado na capital paulista. O paciente é um homem de 37 anos que viajou recentemente à República do Congo, que é onde está havendo esse grande surto de ebola lá na África, país com diversos focos de transmissão da doença, e como ele apresentou sintomas como febre ao desembarcar no Brasil, segundo as autoridades sanitárias, ele foi enquadrado no critério de caso suspeito e internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, né? A Secretaria de Saúde registra que até o momento exames laboratoriais não confirmaram se tratar mesmo de contágio pelo vírus ebola, ou seja, não teve nada. Né? E, de novo, esse caso aqui era um caso que é importante, bom saber que a Secretaria de São Paulo está funcionando, né? Fez o teste, coisa e tal, mas isso só ganhou a grande mídia, só saiu para a mídia tradicional, por quê? Porque tem que distrair o assunto, tem que falar de outra coisa, não pode falar... Aí teve um caso no Rio também, tá? O que sabemos até agora sobre os 2 casos de suspeita de ebola no Brasil? Teve um em São Paulo, que foi esse, e teve um no Rio, né?
Aqui, ó, autoridades de São Paulo, do Rio de Janeiro, investigaram 2 casos suspeitos de ebola. Aí o pessoal começa, né? Tem mais algum caso suspeito? Temos que falar que é uma pandemia. Tem que botar medo no... Gente, para de falar do Comando Vermelho e do PCC, do Lula defendendo o PCC e o Comando Vermelho. Não pode falar, porque o Lula tá dando um tiro no pé falando disso. E ele não consegue parar de falar. Porque o Lula, de fato, defende bandido. É incrível como é que o Lula consegue defender bandido assim, abertamente. Não tem nem vergonha de defender bandido, né? Então, aqui, ó, o do Rio, o paciente recebeu o diagnóstico de malária, o de São Paulo recebeu positivo para meningite. Então já está explicado. Um caso era meningite, outro caso era malária. Aí, por onde é que veio o ebola? O ebola veio da necessidade de espetacularização da parada, né? Que bom que eles tiveram a desconfiança, fizeram o teste, é importante, os caras vieram da África, né? Na África está havendo, de fato, um surto de ebola, né? Muito embora, mais uma vez, né? O Congo é um país enorme, a República Democrática do Congo é um país enorme, tá? O surto de ebola em algumas cidadezinhas específicas, lá bem no interior do país, ou seja, uma pessoa vir do Congo para o Brasil, a chance dela estar infectada com ebola é muito pequena, porque, de novo, é uma doença que ela é muito regional. Ela não consegue espalhar muito porque as pessoas morrem antes de espalhar muito a doença, né? Felizmente ou infelizmente, dependendo de que lado você esteja dessa história, né? Inclusive isso é bem crítico, porque lá no vilarejo, num dos vilarejos que teve essa epidemia, esse surto de ebola lá, né, teve o pessoal querendo resgatar paciente, né, porque o paciente fica em isolamento, aí as pessoas querem resgatar o parente, porque querem cuidar do parente, né, porque todo mundo que vai para o hospital do isolamento acaba morrendo. Realmente a taxa de morte de ebola é muito grande, 80% de chance de morrer. Aí o pessoal começa a fazer o quê? Não quero que você vá para o hospital, eu vou resgatar meu parente do hospital para tratar ele em casa. Não preciso explicar para vocês o quão idiota é isso, né? Porque você vai acabar pegando a doença do cara e aí vai morrer não só ele, como vai morrer todo mundo em casa e sabe-se lá mais quantas pessoas, né? Por mais que seja uma tragédia, o correto é mesmo a pessoa ficar em isolamento, né? Enfim, ou seja, mas isso é numa região do Congo ali específica, algumas cidadezinhas ali que está tendo esse surto de ebola. E aí o pessoal aproveitou que não, vamos falar de ebola, não sei o que lá, o caso no Rio de Janeiro, que o paciente internado do Rio veio de Uganda, e país que faz fronteira com a República Democrática do Congo, que registra um aumento no número de casos. Ele não teve idade divulgada, apresentou sintomas como diarreia, calafrios e tosse, foi submetido ao protocolo de segurança e coisa e tal. Olha só, isso daqui acontece o tempo todo no Brasil. Isso acontece o tempo todo, a pessoa passa mal e ser submetida a esse protocolo e coisa e tal, porque pode ser uma doença grave. Não, eles estão certíssimos de fazer isso. O pessoal da área de segurança não fez nada de errado. O erro aqui, o exagero aqui está no jornal. O jornal noticiar isso, entendeu? A mídia fala, não, que olha só, aqui no Brasil temos ebola, fiquem com medo, parem de falar do Comando Vermelho e do PCC, vamos dar uma folga pro Lula, por favor, e não sei o que lá, né? Ou seja, o resultado é isso. É meningite, o de São Paulo, o do Rio é malária. Não tem nada a ver com ebola. Fiquem tranquilos, não vai ter. Mesmo que, por hipótese, aconteça, espero que não aconteça isso, né, de um paciente de ebola vir aqui no Brasil. Evidentemente que para as equipes de segurança o pessoal vai ter que tomar muito cuidado, tem todo um protocolo muito complicado, realmente há um risco grande para as pessoas próximas, mas tipicamente para a população em geral o risco é muito pequeno, porque, né, não costuma ir muito longe esse tipo de doença, né? Então é isso daí, o pessoal, não porque os riscos de uma nova pandemia, não sei o que lá, estão falando, porque os desmontes dos programas da África de recursos e não sei o que lá, que foi a culpa do capitalismo malvadão e não sei o que. Não, o problema é que isso é endêmico lá na África, sempre teve esse negócio de ebola, eu lembro, pô, eu pequeno, tinha essas epidemias de ebola na África, um monte de epidemia de ebola na África, infelizmente, é uma doença típica lá da região e acontece mesmo com alguma frequência, né? Enfim, essa é a situação. O engraçado é ver a mídia tradicional toda falando disso como se fosse uma coisa super preocupante, na verdade é para desviar a atenção, porque eles já viram que o Lula tá achando que tá abafando, não porque o Flávio foi lá e falou com o Trump, é soberania, soberania, não sei o que lá, temos que defender a soberania. No final das contas, o povo tá todo entendendo que é o Lula defendendo o bandido mais uma vez, tá pegando mal pro Lula, né? Vamos desviar, vamos falar de outra coisa, vamos parar de falar disso. É muito engraçado, é muito previsível esse pessoal. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.